Olá, gente, tudo bem com vocês? Boa noite, todo mundo. Hoje nós vamos dar início à correção, né, do plano de estudos tutorado, do plano do PET 3, tá bom? Da nossa última semana, semana 4. E eu vou enviar também para todo mundo essa semana, hoje mesmo, né? Eu vou estar enviando o nosso PET 4, que são poucas atividades, que é para finalizarmos, para fecharmos a nossa carga horária, tá? As nossas 40 aulas. E vou enviar novamente os projetos de vida, tá bom? O plano de estudo tutorado, projeto de vida. Quem ainda não fez, eu vou enviar os 3, o de junho, julho, o de agosto e o de setembro, para também fecharmos a carga horária. Então, eu vou estar enviando o meu plano de estudo tutorado de história para a gente poder terminar e vou enviar o projeto de vida novamente. Vou enviar os 2 anteriores e o último, que é o de agora, o de setembro, tá bom? Então, vamos dar início. Aqui é a professora Elaine Dark. Continuo à disposição de vocês no grupo a qualquer horário e também à noite, principalmente na quinta-feira, tá bom? Vamos lá? O nosso assunto, o nosso tema, está bem voltado para a ideia da Guerra Fria, que é a afirmação das superpotências Estados Unidos e União Soviética, o RSS, tá? Esse PET, ele fala sobre algumas guerras que existiram, né, durante a Guerra Fria, mas eu vou ficar centrado na ideia da Guerra Fria, ok? Plano quinquenal. O que é um plano quinquenal, gente? É um plano que aconteceria de 5 em 5 anos na União Soviética, tá? No Brasil, quem fez um plano quinquenal foi o JK, né? Ele fez o plano de 50 anos em 5, que seria desenvolver o Brasil em 5 anos, o que ele teria que se desenvolver em 50, tá? Sabe aquela história de colocar Belo Horizonte dentro de Goiás? É mais ou menos isso aí. Os planos quinquenais foram um instrumento de planificação econômica, ou seja, um plano econômico, tá? Implantado por Stalin na antiga União Soviética, ou seja, na URSS, tá? Com o objetivo de estabelecer prioridades para a produção industrial e agrícola. Então, objetivo: produção industrial e agrícola do país, para períodos de 5 em 5 anos. Por isso é que ele se chama quinquenal. Visando tornar a União Soviética autossuficiente. Nele se determinavam as metas por setor econômico do que seria investido e o do que seria produzido. Considerava-se crime contra o Estado o não cumprimento das metas de produção estabelecidas. Então, o que eles queriam? Tornar a URSS autossuficiente, ou seja, nós vamos produzir tudo aquilo que é necessário para o consumo da nossa sociedade, para que não tenhamos a necessidade de buscar fora do nosso país. E quem não cumprir poderia ser punido severamente. E eles puniam mesmo, viu, gente? Stalin matou gente pra caramba, até mais que Hitler mesmo na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Guerra Fria. Teve início após a Segunda Guerra Mundial. Gente, isso é um negócio muito importante. Professora, Guerra Fria, o que é? A Guerra Fria, gente, é uma guerra onde não houve tanto contato bélico. Mas não teve guerra nenhuma? Teve. Mas não envolvendo os grandes países em questão, que eram União Soviética e os Estados Unidos. Tá? Então, a questão é, a Guerra Fria foi um confronto entre União Soviética e Estados Unidos, que começa após a Segunda Guerra Mundial e vai até 1990, 1991, quando é declarado total o fim da União Soviética, né? A União Soviética começa a entrar em crise a partir de 1989, década de 80, a União Soviética já começa realmente a entrar em crise, e em 1990, 1991, é decretado o fim da União Soviética. Gente, isso é 1991. Nós estamos em 2020.
tá? Então, o ano que vem vai fazer 30 anos que a União Soviética acabou. Ou seja, nós ainda tínhamos uma grande potência socialista, comunista, até 29 anos atrás. Isso é muito recente, historicamente falando, né? Se a gente pensar que muitos de nós estávamos lá, estávamos aqui em 1991 bem vivos, né? Eu falo por mim que eu estava. Então, alguns até realmente não, mas muitos estavam, né? Então, é uma coisa bem recente. Então, frisando, Guerra Fria foi uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, que é a chamada bipolarização do mundo. Ou você é a favor dos Estados Unidos ou a favor da União Soviética. Você tem que ficar de um lado ou do outro. Isso vai causar, né, várias disputas pelo mundo. Não especificamente entre eles. Os dois nunca vão se atacar diretamente, tá? A União Soviética, eu coloquei aqui 2 tópicos para a gente entender o que cada um buscava, tá bom? A União Soviética buscava implantar o socialismo em outros países baseado na igualdade social. Então, União Soviética, implantar o socialismo baseado na igualdade social, na economia planificada, partido único, que era o Partido Comunista, e falta de democracia. Por que falta de democracia é tão importante, gente? Porque quando eu tenho democracia, eu tenho que ouvir a voz da maioria. Mas lá na União Soviética, quem tinha a voz eram os líderes do Partido Único, os líderes do Partido Socialista, tá? Enquanto os Estados Unidos, a outra potência mundial, defendia a expansão do sistema capitalista baseado na economia de mercado, sistema democrático e propriedade privada. O que é isso, gente? Economia de mercado é o livre comércio, tá? Eu vendo o que as pessoas estão procurando e do preço que eu tiver que vender. E um sistema democrático, obedecer à vontade da maioria. E, claro, obedecer à propriedade privada. Se você conseguir um bem, né? Um bem privado, uma casa, um carro, seja lá o que for, é direito seu. No socialismo não existe a ideia de propriedade privada, tá? Propriedade privada só se for do líder, tá? Do restante da população, não. Era tudo comum, tá bom? Partido Comunista. A falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no fim da década de 1980. Então, falta de democracia, o povo se revolta. Atraso econômico, para variar, e a crise das repúblicas soviéticas. Crise no socialismo, década de 1980. Em 1989, cai o Muro de Berlim e as duas Alemanhas são reunificadas. As duas Alemanhas, gente, ela, né, foi dividida para simbolizar o capitalismo e o socialismo. O engraçado é que eles dividem Berlim na Alemanha, sendo que deveria ter dividido Moscou, né? Mas como a União Soviética, a URSS, dominava tudo, a Rússia inteira, no caso, então dividiram a região de Berlim, né, a cidade de Berlim, a capital da Alemanha. No começo da década de 1990, o então presidente da União Soviética, Gorbachev, começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos aliados. Presidente da União Soviética acelera o fim do socialismo naquele país e nos aliados. O capitalismo começa a ganhar espaço nos países até então socialistas e comunistas. Então vamos começar as atividades? Aqui. Leia o trecho a seguir e em seguida responda as questões. O trauma da Grande Depressão foi realçado pelo fato... Grande Depressão é o que mesmo, gente? Vamos lembrar aqui. Crise de 29, tá? Então, Grande Depressão é a mesma coisa que crise de 29. Foi realçado pelo fato de que um país que rompera
clamorosamente com o capitalismo, pareceu imune a ele, a União Soviética. O único país no mundo que, teoricamente, não sofreu com a crise de 29 foi a União Soviética, gente. Por quê? Porque ela não tinha mais o capitalismo, ela agora era socialista. Enquanto o resto do mundo, ou pelo menos o capitalismo liberal ocidental, estagnava, a Rússia entrava numa industrialização rápida e maciça sob seus novos planos quinquenais. Então, o mundo praticamente estagnava, ou seja, uma economia parada. União Soviética, Rússia, industrialização ultra rápida e maciça sob os novos planos quinquenais. E mais, não havia desemprego. Essas conquistas impressionaram mais os conservadores estrangeiros de todas as ideologias, incluindo um pequeno, mas influente fluxo de turistas socioeconômicos em Moscou, em 1930 até 1935, que o visível primitivismo e ineficiência da economia soviética, ou a implacabilidade e brutalidade da coletivização e repressão em massa de Stalin. Qual era o segredo do sistema soviético? Poder-se-ia aprender alguma coisa com ele? Ecoando os planos quinquenais da URSS, plano e planejamento tornaram-se palavras da moda na política. Texto do nosso querido e famoso Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos. Gente, ele tem um monte de livro, tá? Era dos Extremos, Era das Revoluções, é tudo dele. O que permitiu a relativa imunidade soviética à depressão econômica da década de 1930. Eu grifei lá em cima, porque ela tinha rompido com o capitalismo desde 1917. Tá aqui, ó. Rompera calorosamente com o capitalismo. Por que 1917, gente? É quando começa a Revolução Socialista, né? Que é a Revolução Russa. Então, a partir de 1917, ele começa o rompimento com o capitalismo e aí só vai aumentando mais ainda. Explique por que o modelo soviético despertou a atenção dos analistas econômicos na década de 1930. Também grifei lá em cima. Porque a União Soviética entrava numa industrialização ultra rápida e maciça sob seus novos planos quinquenais e não havia desemprego. Por que eles ficaram intrigados, gente, curiosos e despertou a atenção deles? Porque, na verdade, o que fez? A ideia era, por que a Rússia não quebrou assim como os outros países? Resposta simples e rápida. Plano, planejamento e, principalmente, rompimento com o capitalismo. Como que eu vou entrar numa crise capitalista se eu não faço parte dela? Se eu não tenho capitalismo no meu país? Entendeu? Leia o texto a seguir e responda. É intolerante e estranho ao espírita, é o espírito, no caso, aqui está errado, do texto, do marxismo-leninismo, exaltar uma pessoa e dela fazer um super-homem, dotada de qualidades sobrenaturais, semelhantes às de um deus. Esse sentimento a respeito de Stalin existiu durante muitos anos. Após a guerra, a situação só se complicou. Stalin tornou-se ainda mais caprichoso, irritadiço e brutal. A seus olhos, numerosos militantes se tornaram seus inimigos. Tudo ele decidia sozinho, unicamente, sem consideração por qualquer um ou por quem quer que fosse. Isso aqui é extremamente importante, gente. Stalin, depois que ele se torna líder, todo mundo passa a ser inimigo para ele e, principalmente, todo mundo ele passa a não querer ouvir ninguém, tá? Discuta com seu colega, contradição apontada por Khrushchev, que esse é um texto de Nikita Khrushchev, tá? Entre o projeto socialista e o regime stalinista. Qual que era a ideia do projeto socialista? É o bem comum para todos, né? Todos iguais. Porém, o projeto de Stalin é bem diferente, tá? Eu coloquei um trecho do texto aqui embaixo. Aliás, não é nem do texto, é meu mesmo. Aqui eu coloquei do texto. É intolerável e estranho ao espírito do marxista-leninismo exaltar uma pessoa e dela fazer um super-homem dotado de qualidades sobrenaturais semelhantes às de um deus. Tanto Marx quanto Lenin não desejavam isso, mas Stalin se fez como um deus.
Esse sentimento a respeito de Stalin existiu durante muitos anos. Após a guerra, a situação só se complicou após a Segunda Guerra Mundial. Stalin tornou-se ainda mais caprichoso, irritadiço e brutal. Tudo ele decidia sozinho, unicamente. Aí eu pus uma frase minha, tá? A contradição mora na ideia de que no socialismo não deveria existir uma pessoa central. Faltou um C aqui. Com poder único e absoluto. A ideia é um poder de todos para todos. Então, essa frase aqui, ela é minha, gente. Tá? É só para fazer um resumo da ideia de que no socialismo a ideia é um bem comum para todos. Porém, o Stalin deixa isso de lado e passa a aderir apenas às ideias que ele tem. Aqui nós temos um texto longo sobre a Revolução Socialista Chinesa. Mas como não vai interferir muito na nossa questão, na nossa próxima questão, eu não vou ler o texto porque ele é até um pouco longo, tá? Senão o nosso vídeo vai ficar gigante. Vamos lá. Número 1. Em que se baseava, segundo o texto, a expressão Guerra Fria? Eu vou voltar só um pouquinho aqui no texto para explicar um pouco sobre isso, mas é bem pequeno, mas eu vou fazer um resumo depois aqui embaixo para vocês, tá? A expressão Guerra Fria se baseia num princípio fundamental. A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, e particularmente a partir de 1949, ano em que a União Soviética produziu a sua primeira bomba atômica, tamanho era o poderio no militar nuclear dos Estados Unidos e da União Soviética, que evitavam se destruir, passando a se chocar diplomaticamente em locais onde não haveria risco de conflito nuclear. Resumindo, é chamada fria porque não houve uma guerra direta entre as superpotências, Estados Unidos e o RSS, dada a inviabilidade da vitória, medo de uma aniquilação mútua em uma batalha nuclear. Esse trecho aqui de cima, tá aqui, ó. A expressão Guerra Fria se baseia num princípio fundamental. Tá aqui. Que é a ideia de uma disputa, né, entre tamanho era o poderio militar nuclear dos Estados Unidos e da União Soviética, que evitavam se destruir, passando a se chocar diplomaticamente em locais onde não haveria risco de conflito nuclear. O que é isso, gente? O medo deles se autodestruírem era tão grande que isso nunca aconteceu. Porque se um país, se a União Soviética ou os Estados Unidos resolve um atacar o outro, a aniquilação mútua, né, ou seja, a aniquilação dos dois países era inevitável. E dos países vizinhos também. Porque eles estavam extremamente bem armados, com bombas nucleares, tá? E que poderiam dizimar os dois países. Então, o que acontecia? Por que recebeu esse nome, então, de Guerra Fria? Porque havia apenas ataques diplomáticos, ameaças, mas nunca se concretizaram, graças a Deus, né? De que forma a propaganda, última questão, de que forma a propaganda oficial reforçou a percepção dicotômica da Guerra Fria? Aqui embaixo vem, gente, ó, dicotomia, é uma partição de um todo, é uma parte, tá? Ou um conjunto em duas partes. Em outras palavras, esse par de partes deve ser conjunto exaustivo. Tudo deve pertencer a uma parte ou a outra e mutuamente exclusivo. Nada pode pertencer simultaneamente a ambas as partes. Essa partição também é frequentemente chamada de bipartição, que é a bipolarização do mundo. As duas partes assim formadas são complementos. Em lógica, as partições são opostas. Se existir uma proposição tal que ela se mantenha sobre uma e não sobre a outra. A dicotomia, gente, é na verdade quando você tem dois rivais que ao mesmo tempo que são rivais, eles reconhecem o poder do outro, tá? Eles sabem que o outro é forte, que um e o outro
somos fortes. O meu inimigo é muito forte e ele pode me destruir. Assim como eu também posso destruí-lo. Então, vamos ficar quieto. A verdade oficial, proclamada tanto pelo governo norte-americano como pelo governo soviético, que a propaganda incutia em uma ou outra população, era que enquanto uma nação tentava se defender, a outra se expandia. E tudo não passava de uma formidável luta entre a liberdade e a tirania, a defesa da paz contra o expansionismo militar. Os Estados, resumindo, enquanto de um lado os Estados Unidos falavam em defesa da paz e da liberdade, que era o lado do bem, isso pelo lado americano. Do outro lado, a União Soviética falava a mesma coisa. Lutamos pela paz e pela liberdade. Discurso dos dois países, tá? Porque todos os dois pregavam a mesma coisa e sabiam que o outro era tão forte quanto ele. Esse texto aqui, eu também tirei do texto. Começa aqui, ó. A verdade oficial proclamada tanto pelo governo norte-americano como pelo governo soviético, que a propaganda incutia em uma ou outra população, era que enquanto uma nação tentava se defender, a outra se expandia e tudo não passava de uma formidável luta entre a liberdade, a tirania, a defesa de paz contra o expansionismo militar. Esse é um texto do livro A Guerra Fria, do Edgar Luiz de Barros, também é um livro, um autor magnífico. E a ideia, gente, dessa dicotomia, dessa propaganda oficial, é que todos os dois países, ao mesmo tempo, sabiam da destruição que um podia causar no outro, e essa possível destruição levou ao grande desenvolvimento dos dois países, militarmente falando, tá bom? Vamos ficando por aqui, fiquem com Deus. Se precisar, já sabe onde me encontrar lá no grupo ou no Conexão Escola. E podem me chamar também no privado ou e principalmente nas quintas-feiras à noite. Beijos, fiquem com Deus. Essa é a última semana e eu vou enviar para vocês o nosso PET 4, que é o nosso último PET, graças a Deus. Fiquem com Deus.